Bem-vindos de novo à unidade 9 do BT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Esta é a terceira aula, na qual nós vamos estudar os números cardinais. Os números cardinais de 1 a 10 são esses aqui. 1, no masculino, é Echad, 2, Shnayim, 3, Shalosh, 4, Arba, 5, Chamesh, 6, Shesh, 7, Sheva, 8, Shmoné, 9, Tesha e 10, Esel. Tá bom? Já no feminino, eles vão mudar um pouco. Os números 1 e 2 são os que mais mudam. O número 1, de Echad, muda para Achad. O número 2, de Shnayim, muda para Shtayim. Notem aqui a diferença. O Nun se torna em um Tav. Os demais números somente vão acoplar a terminação feminina singular que já vimos, Kametz-He, tá bom? Então, Shalosh vai virar Shloshá, Arba vai virar Arba'a, tá bom? Então, os demais números apresentam somente algumas mudanças vocálicas para acomodar o sufixo feminino e não vão apresentar essas mesmas mudanças consonantais que nós vemos aqui com o número 1 e 2 no feminino. Tá bom? Estes são os números, por favor, memorizem esses números. Agora, a primeira coisa é que o número 1 é classificado como um adjetivo. Em outras palavras, o número 1 vai concordar em gênero e definição. Por exemplo, Ben Echad. Ben Echad significa um filho, tá bom? Ben Echad, um filho. Notem aqui, nós não temos um artigo aqui, então este substantivo está indefinido e também Echad está indefinido, porque não tem o artigo aqui. Já se nós colocamos aqui Habat, Ha-Achat, notem que agora Echad virou Achat, em outras palavras, tomou a sua forma feminina e os dois são definidos, os dois têm o artigo definido. Então, Habat Ha-Achat significa a única filha, tá bom? Ben Echad é um filho, Habat Ha-Achat é a única filha. Se nós vemos alguma coisa assim, por exemplo, Achad Habanim, notem aqui que Achad está no singular e Habanim está no plural. Também Achad não está definido e Habanim está definido. Então, por que isso ocorre? Porque neste caso, Achad, vocês notarão aqui também que existem algumas mudanças vocálicas, está no estado construto. Então, a tradução dessa expressão aqui seria um dos filhos. Tá bom? Um dos filhos. Então, o número 1, a menos que ele esteja no estado construto, será classificado como um adjetivo. Ele concorda em gênero e definição com a palavra que modifica. Já o número 2 é classificado como um substantivo. Em outras palavras, ele vai concordar em gênero, não necessariamente em definição. Mas vemos aqui nos exemplos que quando o número 2 é colocado junto com uma outra palavra, a outra palavra não será definida de qualquer maneira. Então, Banim, Shnayim, significa dois filhos. Shtei, Banot, significa duas filhas. Notem aqui que Shtei é o estado construto da palavra Shtayim, que é Shnayim, só que no gênero feminino. Então, Shtei é a forma construto de Shtayim, e Shtei Banot significa duas filhas. Tá bom? Agora, é curioso porque os demais números, em outras palavras, os números de 3 a 10, não concordam em gênero. Então, dê uma olhada nesse exemplo aqui. Anashim Shmoná. Em vez de ser Anashim Shmoné, que Shmoné seria a forma masculina do número 8, nós vemos aqui Anashim Shmoná. Shmoná é a forma feminina, como vocês podem ver aqui pelo Kametz-He, o sufixo Kametz-He. E Anashim, que significa homens, claro, é uma palavra masculina. Então, os números de 3 a 10 nunca concordarão em gênero. Eu não sei porquê, mas é assim que ocorre. Agora, os números de 11 a 19
são formados ao adicionar um número de 1 a 9 ao número 10. Então nós vemos aqui um exemplo. Shlosha asar. Shlosha é feminino, asar é masculino. Por quê? Porque vocês lembram que, como eu disse, os números de 3 a 10 sempre serão o gênero oposto do substantivo que modificam. Já o 10, ou asar, aqui, é masculino. E por que ele é masculino? Porque agora este aqui é um número de 11 a 19. Então, Shlosha asar poderia ser combinado com anashim. Shlosha asar anashim seria 13 homens. Tá bom? Um outro exemplo é Hamesh Esrei. Hamesh é o número 5 masculino, então o substantivo que será modificado será feminino, porque também aqui Esrei é a forma feminina de 10, de Eser. Tá bom? Então, Hamesh Esrei significa 15. Achat Esrei significa 11. Notem aqui que Achat está na forma feminina, assim como Esrei está na forma feminina. Por que Achat está na forma feminina? Já vimos que o número 1 e o número 2 concordam em gênero, e o número 1 concorda até em definição também com o substantivo que modifica. Então, Achat Esrei poderia modificar a palavra Nashim, que significa mulheres. Então, Achat Esrei Nashim seria 11 mulheres. E se isso não fosse suficiente para confundir o aluno de hebraico, os números 11 e 12 também têm algumas formas alternativas. Notem aqui, Ashtei Asar e Ashtei Esrei significa 11. Então, Ashtei toma o lugar de Achat ou Echad. Só lembrem disso que, às vezes, vocês verão, em vez de Achat ou Echad, vocês verão Ashtei. Tá bom? Significa 11. E Shnei Asar e Shtei Esrei, em vez de Shnayim Asar ou Shtayim Esrei, são formas alternativas do número 12. Os demais números são simples, mas estes dois aqui têm algumas formas alternativas. Então, só memorizem essas duas formas alternativas junto com os números de 1 a 10, tá bom? Mas então, como que nós dizemos números de 20 a 99? Simples. As dezenas são criadas com a terminação do plural masculino, sempre. Então, shesh, que seria 6, viraria shishim. Shishim é 60. Tá bom? E se nós queremos criar um número acima de 100, existem algumas palavras específicas. Tá bom? Então, 100 é meá, 1000 é elef, e 10.000 é revavá ou ribô. Tá bom? 100, meá, 1000, elef, e 10.000, revavá ou rivô. Agora, notem aqui que quando nós queremos falar 200, meá toma terminação dual, matayim. Tá bom? Ayim, vocês lembram, é a terminação dual. Também, quando nós queremos falar 2000, elef se torna em alpayim. E quando nós queremos falar 20.000, ribô se torna em ribotayim. Tá bom? Todas essas são as terminações duais. Já se nós queremos falar de 300 a 900 ou de 3.000 a 9.000, a forma para fazer isso é simples. Somente coloque o número 3 mais o número 100. Então, shlosh meot, tá bom? Ou shloshet alafim, ou shlosh ribot, tá bom? Eu já mostrei isso um pouco antes, mas eu queria só falar um pouco mais disso, que os números cardinais podem ser utilizados no estado construto. O número 1, quando ele é utilizado no estado construto, mudará o sentido da expressão. Nós já vimos isso quando nós temos o número 1 no estado construto, a expressão seria, por exemplo, um dos filhos, e não um filho. Já os demais números, quando nós colocamos esses números no estado construto, o sentido da frase não muda. Nós não dizemos dois dos filhos, mas simplesmente
2 filhos, mesmo se o número 2 estiver no estado construto. Agora, mais só uma observação que eu quero ver com vocês é que os números nem sempre aparecem na ordem ou na sequência que nós esperamos. Por exemplo, Shishim v'chamesh e Chamesh v'shishim são iguais a o número 65. Então, olha só, a tradução literal de Shishim v'chamesh seria 65, certo? Fácil. A tradução literal de Chamesh v'shishim seria 5 e 60. E os dois significam 65. Então só estejam atentos a isso, porque às vezes a ordem pode mudar bastante. Mas se vocês conhecem quais são os números, a ordem não importa muito. Será fácil então traduzir os números do hebraico para o português. Esses então são os números cardinais e as regras de 1 a 10, de 11 a 19, de 20 a 99 e para os números acima de 100. Por enquanto é só. Na próxima aula nós veremos uma pequena lição sobre os números ordinais. Tá bom? Shalom!